Então, vamos para a aula 2, parte 2, certo? A gente continua falando aqui sobre a definição de currículo, conceitos de currículos, e nós estamos tratando sobre a teoria crítica do currículo, certo? Aí a gente falou aqui agora pouco sobre a marginalização cultural escolar, e a gente continua no mesmo slide para eu finalizar aí essa última linha, certo? Então, diz o seguinte: a escola, ela cumpre seu papel no processo de reprodução do capitalismo. Lembra que eu disse há pouco sobre o capitalismo, né? De que o capitalismo está relacionado ao dinheiro, mas está relacionado à compra e venda, ao enriquecimento e principalmente à luta de classe que havia entre a burguesia e o proletariado, certo? Então, o burguês, ele ficava mais rico, enriquecia mais, né? E o pobre ficava mais pobre, né? Então, isso, na verdade, é o capitalismo, onde o pobre não consegue atingir, chegar na mesma altura, no mesmo enriquecimento financeiro e cultural do que era considerado os ricos e os burgueses daquela época. Vamos pensar de que naquela época existe o capitalismo hoje, sim, a gente vive no capitalismo, né? Onde minha moeda de troca é o dinheiro, certo? Existem poucos países socialistas, ok? Se eu não me engano, Cuba é um deles, e o outro deve ser a China, a Coreia do Norte. Muito bem. Bom, ele é socialista, tá? Somente esses dois. O restante é capitalista, tá? Tudo bem aqui? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Estou vendo. Não ficou muito claro para mim o socialismo e o capitalismo. Ah, tá, é verdade. Eu não expliquei o que era o socialismo, né? O socialismo é quando a gente tem. Vamos fazer assim, Raimundinha, vamos juntar toda a nossa grana que a gente tem, todo mundo, assim, ó, todo mundo aqui, ó, pá. Juntou essa sala. Todo mundo vai colocar na mesa todo o dinheiro que tem guardado no colchão, escondido no bolso, naquele bolsinho da carteira. Enfim, todo o dinheiro guardado a gente põe em cima da mesa. E o que a gente faz? A gente distribui esse dinheiro em partes iguais para todo mundo. Tá bom? E isso a gente vai fazer todo dia, o tempo todo. Tá? Só que é claro, vamos lá, Raimundinha, o que é importante para você não é prioridade para mim. Tá? Prioridade para mim, por exemplo, seria comprar um livro, tá? Mas prioridade para você é pagar aquela conta de luz que vai vencer amanhã se não tem dinheiro para ela, certo? Então, daqui um mês, pode ser que eu não tenha nenhum dinheiro e pode ser que a Raimundinha ainda tenha pelo menos seus 10 reais. Por quê? Porque existem as prioridades e as formas de usar o dinheiro, né? O que é prioridade para você não é prioridade para mim, certo? Isso faz parte do socialismo? Faz parte do socialismo. Tem uma outra parte também do socialismo. A Renata deve ter falado isso com vocês muito. Ela adora falar sobre isso. Vocês não têm mais aula com ela, né? Tem mais não. Saudades em sentir. E aí, então, tem uma outra parte do socialismo que é assim. Como não podem existirem ricos num país onde é socialista, não pode existir ricos, tá bom? O que acontece? Então, vamos pensar como se fosse aqui no Brasil. Quem ganha acima de 3 salários mínimos tem que pagar 40% do seu salário para o governo. Tá bom? Quem ganha menos de 3 salários continua com seus 3 salários, certo? Tudo bem? Só que aí vamos pensar em algumas profissões que ganham bem. Fala uma aí, gente. Profissão que ganha bem, hein? Sem ser político. Vamos lá. Eu ia falar político, né? Você ia falar deputado federal. Mentira, a menina não fala assim. Você ia falar prefeito de São Paulo. Também não faz assim, menina. Ele teve aumento de 40%. Amor. E ainda tirou a gratuidade dos idosos. Tá bom, deixa para lá. Muda de assunto.
Vamos pensar numa profissão, você tem que fazer faculdade, porque para ser político, você não precisa fazer faculdade nenhuma, certo? Então, vamos pensar em faço faculdade, me formo numa profissão e tenho lá, vou ganhar bem. Que profissão? Médico. Boa. Médico. Muito bem. Vocês lembram dos médicos cubanos que vinham para o Brasil? Que vieram para o Brasil? Sim. Que não queriam voltar para Cuba? Por quê? Porque aqui eles ganham bem de verdade, não precisavam devolver 40% para o governo. Por isso que eles não queriam voltar. Certo? Porque lá, vamos pensar aí. Vamos pensar, tipo, ó, eles ganham 4 mil, tá bom? 5 mil. 2 mil reais desses 5 mil, 2 mil reais é para o governo. Eles sobrevivem com 3. 3 mil reais, pô, 3 mil reais, um médico que trabalha, que estudou, que comprou aqueles livros caros, que tem 7 anos aí de carreira, né, de estudo, para ser formado num clínico, para depois fazer uma especialização, que também é caro, que é muito difícil entrar numa faculdade pública. Caramba, né? Que retorno eu vou ter? Quando eu vou conseguir ser um médico endinheirado ou que tenha realmente o seu valor financeiro? Nesses países socialistas não existem. Por quê? Porque todo mundo tem que ser igual. Então, se ele dá esses 40% para o governo e ele ganha 3 mil, ele ganha a mesma coisa do vizinho, que não é bem vizinho, porque existe uma diferença muito grande, do vizinho dele que ganha uma bolsa do governo, porque ele não trabalha, ele está desempregado faz bastante tempo, ele tem 3 filhos, que também são pequenos, e aí, então, eles têm a bolsa, como se fosse Bolsa Família, tá bom? Ajuda do governo, então, eles têm sobre medicamento, comida, gás, eles têm também, ajuda financeira do governo desses itens. Eles recebem muitas doações, então, e se eles voltarem a trabalhar, eles perdem esse benefício. Então, eu pergunto para você, quantas pessoas têm desempregado em Cuba? Muitas. Para você ter uma ideia, conheço algumas pessoas que foram para Cuba, não existe supermercado. Supermercado. Como assim supermercado? Como assim supermercado, gente? O que existe é uma vendinha. Sabe essas vendinhas velhas que a gente tem aqui? Essas vendinhas que vendem pão. Por quê? Porque eles ganham a cesta básica do governo. Então, eles não precisam ir. Eles não compram carne, é difícil. Eles têm criação de galinha no quintal. Eles matam a galinha e comem. E aí eu te pergunto, você é feliz assim? Você só quer isso? Maria, né? Mas, enfim, isso é um socialismo, tá? Onde existe essa ideia de igualdade financeira, ou de que o direito que você tem, eu também tenho. Mas ela, na verdade, se perdeu com o tempo. Então, assim, cria-se as pessoas criam uma dependência do governo federal, de lá, muito grande, né? Para poder viver. E não existe uma independência profissional, financeira. Por quê? Porque eles não vão conseguir ganhar 3 salários mínimos, porque ninguém paga 3 salários mínimos lá, porque é muita grana, entendeu? Então, fica nesse joguinho que, puxa, quem perde é apenas a população. Que fica sempre ali, não sai disso. Somos o povo. Fica vivendo dessa ajuda do governo o tempo todo. Exatamente, Raimundinha. Exatamente. Que coisa. É muito triste, assim, de ver. Bom, não sei, eu sou muito feliz com a forma como a gente vive aqui, né? Mas tem gente que prefere mesmo, ou que acha interessante, enfim, acha que o governo realmente tem que tirar dos ricos e dar para os pobres, mas eu não acho que seja assim, sabe? Mas isso sou eu, mas tá bom? Isso é meu pensamento, mas cada um tem seu jeito de pensar e a gente tem que respeitar, certo? Então, é mais ou menos isso. A escola cumpre seu papel no processo de reprodução do capitalismo. Aqui eles fazem crítica ao capitalismo, porque existe essa diferença muito grande nessa época, muito grande de pobre e rico. Era tipo miserável e riquíssimo, sabe? Assim, daquela que você não consegue nem imaginar.
Então, essa discrepância que existe, não existia meio termo, era 880. Então, por isso que eles brigavam muito, lutavam muito para ter mais ou menos o mesmo direito, porque o capitalismo não era bem visto, então vamos igualar a sociedade, o financeiro, entendeu? Então, era isso a ideia dessa época. Mas quando o socialismo, na verdade, poderia até funcionar, mas para vocês terem uma ideia, quantos países nós temos? E somente 2 funcionam como socialista, né? Então, assim, parece que realmente não deu certo isso. Bom, entendeu agora, Raimundinha? Entendi. Tá bom. Bom, a gente vai entrar num assunto muito interessante, que também é outra situação de pesquisa para vocês. Existe um cara chamado Bourdieu, o nome dele se não me engano, é Jean-Pierre Bourdieu, acho que é isso. Ele é um socialista, um filósofo, e ele trouxe para, enfim, para a França, óbvio, Paris, né, que é o centro aí cultural, mas também ele trouxe o pensamento dele no ambiente, né, no âmbito escolar. Então, ele fala sobre alguns conceitos que eu acho muito interessantes, e são questões para vocês pesquisarem, que eu já coloquei como lição para vocês, tá bom? Que é a violência simbólica, os aparelhos repressivos do Estado e os aparelhos ideológicos do Estado, tá bom? Eu acho que a gente precisa falar sobre, porque todos eles, quando a gente fala de violência simbólica, na verdade, vamos falar primeiro desse item. A violência simbólica, ela está ligada à honra, tá bom? O prestígio, o reconhecimento, tá bom? E claro que é através desse último, o reconhecimento, de determinadas diferenças de poder são definidas socialmente, por meio do capital simbólico, que é instituições e indivíduos que podem tentar persuadir outros com suas ideias. Então, vou explicar, vou traduzir para vocês essa outra parte da definição. Então, quando a gente fala de violência simbólica, a gente vai falar de uma violência que agride a honra da pessoa. Acho que eu voltei aqui, né? Desculpa. E quando a gente fala dessa agressão à honra, ao prestígio, ao reconhecimento, vamos pensar no que a Ana Maria disse, por exemplo, de prestígio, né? Nossa, você estuda onde? Ela, toda orgulhosa, disse, na Faculdade Dourado, mesmo sabendo que é uma faculdade pequena. E aí, então, ela, nossa, não conheço, aquele desdém total, né? A falta de reconhecimento, né? Porém, ela disse que toda vez que eles passam por ela, eles perguntam, e aí, terminou a faculdade? Olha, confio em você. Isso é reconhecimento, porque ela mostrou, em poucas palavras, ou no discurso dela, enfim, na fala dela, ela conseguiu mostrar que a faculdade, ou ela, tem prestígio e tem honra. Bom, quando passa por nós, ou alguém, na verdade, nos agride moralmente, sabe? Não é uma agressão física, a violência simbólica, tanto que o nome é simbólica, né? Então, o Bourdieu, ele diz que os grupos e classes dominantes, vamos pensar em burguesia, tá bom? A gente sempre pensa no que era na época, controlam os significados culturalmente legítimos e socialmente mais valorizados. E aí, isso está no Capital Cultural de Bourdieu. Então, o Bourdieu, ele traz o seguinte, ele acha que essa violência simbólica se dá justamente pela falta de equivalência desse capital, né, desse sistema capitalista, né, entre as pessoas e as instituições. Então, se eu não tenho uma equivalência, eu tenho a violência simbólica, certo? Se há falta dessa equivalência, eu tenho a violência, né? Se falta,
Se elas não são iguais, então há violência simbólica, tá? Esse conceito do Bourdieu, ele foi definido como uma violência que é cometida com a cumplicidade entre quem sofre e quem a pratica. E, frequentemente, quem está envolvido tem consciência de que está sofrendo ou que está exercendo. Então, naquela fala daquelas pessoas que abordaram a Ana, eles sabiam de que eles estavam, naquele momento, exercendo uma violência simbólica. E ela percebeu, porque ela é sagaz. Ligeira. Muito bem, ligeira, sagaz, de que ela estava sofrendo uma violência simbólica, certo? E aí, então, ela escuta e está certíssima no discurso, certo? Então, ela mostrou ali que, na verdade, ela tem honra, ela sabe o prestígio, né, e quer o reconhecimento do que ela está fazendo e onde ela está fazendo, né? Entenderam, amores, o que é violência simbólica? Vou traduzir. Bullying, pronto. Bullying, racismo, enfim. Todos eles que não são agressões, na verdade, são violências simbólicas. Tá bom? Mas, para chegar a esse nome, violência simbólica, naquela época de Bourdieu, realmente, né, sim, ele deu uma ralada. Sim. Ele não sabe de nada, eu diria, porque se ele visse o mundo atual, ele fala, caramba, violência simbólica é muito pequena. Não é? Mas não é uma violência. Quando ele se refere a aparelhos repressivos do Estado, repressivos é aquele que reprime, é aquele que diz assim, aqui você para, até aqui você vai, daqui em diante você não pode passar, certo? É esse que repreende, é esse que diz o limite. Quem são esses? A polícia, tribunal, prisão, tá bom? Então, esses são os aparelhos repressivos do Estado que Bourdieu dizia, tá? Aparelhos ideológicos é aquele que nos dá ideia, que nos estimula, que nos fomenta ideias, para nós termos ideias. Aonde que a gente é o tempo todo instigado, estimulado a ter ideias? Em primeiro lugar, escola. Certo? Outro lugar, a mídia, a novela, a rede social, certo? Nos instiga a ter ideia. Por que não? Ou a gente fica ali só abanando. Diga, Raimundinha. O Pinterest. Ai, Pinterest. O que é aquilo, né, Raimundinha? Nossa, eu vivo ali. Nossa, eu também vivo naquele mundinho ali de vez em quando, mas só que eu não tenho realmente nada para fazer, porque ele nos perde. A gente vai rolando a página e a gente vai para outro mundo, que outro não é? É uma loucura aquilo, cara. Uma loucura. Lindo demais. Nossa. Eu entrei agora numa outra pesquisa que eu fiz de plantas arquitetônicas, que eu gosto de decoração. Menino, que é aquilo? Nossa. Não vou fazer jardinagem, não, gente, vou fazer arquitetura. Então tá bom. Aparelho ideológico, a gente pode pensar no Pinterest? Ah, claro que sim, podemos pensar lindamente nele. Por que a igreja está aqui como aparelho ideológico? Alguém sabe me responder? Eu não sei colocar. Tenta. A maneira. Eu acredito porque... como que eu posso dizer? A igreja, de uma certa forma, ela nos induz... Não sei bem se eu posso dizer que induz a gente a ter uma teoria de uma certa... Digamos assim, a teoria da religião. Por exemplo... como que eu posso explicar, professora? Eu não sei explicar. Não sabe explicar. Não sei como que eu... Você estava indo super bem. Não, mas eu prefiro... Na verdade, eu sei, mas eu prefiro me calar.
Raimundinha faz isso não. Eu prefiro ver. Alguém? A igreja, na realidade, ela nos dá a ideia de um outro mundo, de um outro ser, nos coloca outras ideias. Nos dá outras ideias de um mundo espiritual, de um outro ser, de um ser divino, de um poder certo. Que não seja material. Entendi. Bom. De crenças, né, também. Também de crenças, isso. Tá. E regras. Isso, tá certo, assim, né? Vamos tentar juntar tudo e fazer aí um conceito mais totalitário, né? Então, quando a gente fala do aparelho ideológico como a igreja fazendo parte dele, é porque cada igreja ou cada religião tem as suas ideias, não é isso? E aí, então, a gente entra com as teorias que você disse, né? Então, para cada religião, existem as suas ideias, que são diferentes ou próximas uma das outras, e que traz para aqueles que as frequentam, né, as ideias delas, e que faz com que nós também repensamos sobre o nosso estilo de vida dentro daquela instituição religiosa ou fora dela, certo? Então, quando eu entro numa religião, eu conheço o beabá, ou as regras que existem, né, porque todas elas têm as suas ideias, as suas concepções, as suas teorias, e se sua doutrina. Sua doutrina, enfim, cada uma dá um nominho, né? Sua doutrina, enfim, o nome doutrina já te faz ser alguém como você usou um termo, não é estimula, tô falando, não sei se eu posso até usar esse termo, não é estimula, mas que faz com que você ande da mesma forma que eles queiram, ou que todo mundo ali também ande, né? Mas também serve para você pensar sobre a sua vida. A sua vida é boa sem essa religião, ou a minha vida, ela precisa da religião para quê, né? Por que eu devo seguir religião X, Y ou Z? E aí é válida para qualquer uma delas, né? Mas sim, aparelho ideológico do Estado é, sim, a igreja, tá bom? Igreja, escola, mídia, redes sociais, tudo isso faz parte. E tudo isso faz parte do Estado, tá? Do Estado não é em letra maiúscula, é em letra minúscula, é Estado de São Paulo, tá bom? E não como Estado-governo, tá? Tudo bem, meninas? Entenderam? Então tá bom. Sim, professor. Então tá. Bom, pela teoria que a gente tem aqui, que a gente está vendo, a teoria do currículo, essa teoria crítica do currículo, vocês perceberam que eles falam muito sobre a sociedade, que eles falam muito sobre o proletário e o burguês, né? E, claro, não tem como essa teoria crítica do currículo dividir a escola em duas redes, tá bom? Vamos pensar que nessa época não existia escola municipal, tá? Ela era do Estado, né? E os particulares. Existiam as tecnicistas também, não devemos esquecer delas, tá? Então, a gente tem a rede primário, que eles chamam de rede PP. Por que ela é rede PP? Ela é uma rede que é onde você vai trabalhar o primário, não o ginásio. Vocês lembram desses termos? Primário, ginásio, secundário, enfim, esses termos são bastante antigos, tá? Não há necessidade de vocês decorarem, porque ele não é atualizado, não é atual. Atualizado não, ele não é atual, tá? Ele não é contemporâneo. Então, a gente tinha a rede PP, que era a rede primária, que era uma rede profissional destinada aos trabalhadores, tá bom? Então, você que trabalhava, não era muito bonito dizer que trabalhava naquela época. Por quê? Porque se eu trabalho, é sinal de que eu sou pobre, tá bom? Vocês já devem ter observado em filmes antigos dessa época, aonde os jovens de cartola e bengala, eles regavam a vida deles de orgia, como eles mesmos diziam, ou
esbórnia, né, que era uma outra palavra também que eles usavam, esbórnia, e eles viajavam o tempo todo para a Europa, né, eles não estudavam, eles também não trabalhavam, né, não, desculpa, eles não trabalhavam, eles apenas estudavam, e eles iam estudar fora onde? Na Europa, em Portugal? Não, com certeza na França. A França é a cultura, é o berço da cultura, né, sempre foi, né, desde que o mundo é mundo, as coisas surgiam na França e depois pipocavam nos outros países até chegar no Brasil. Isso não é mais dessa forma, né? Hoje pipocam em outros países e depois vêm para cá. Mas tudo bem também. Esses burgueses, esses homens, normalmente eram os homens que faziam isso, né? Eles iam para a França, estudavam, continuavam na esbórnia, porque eles eram sustentados pelos pais. Os pais apostavam todas as fichas neste rapaz, porque ele com certeza seria o sucessor da fábrica, né? Porque quando o pai morrer, porque também não vivia muito tempo nessa época, era apenas até os 50 anos, mais ou menos, né? E aí, então, o rapaz ia tomar o lugar do pai, certo? Quando ele voltava para o Brasil, esse rapaz tinha que ir pelo menos acompanhar o pai, para poder saber o que acontecia dentro da fábrica, né, gente? Tá bom? Então, quem trabalhava não era bem visto porque ele era pobre, tá? Isso naquela época, tá bom? Então, essa rede PP, ela era destinada aos trabalhadores, às pessoas pobres. Quando a gente fala da rede SS, não tem mais nenhuma dessas duas, tá bom, gente? Quando a gente falava da rede SS, que é a secundário, que é a superior, essa sim é destinada à burguesia. Que são os ricos, né? Isso mesmo. Só para quem tinha dinheiro mesmo. Então, era um ensino superior, ele durava 3, 4 anos, tá bom? E era destinado a quem tinha dinheiro. Então, se você ia fazer o ensino superior, você já falava com toda aquela polpa, né, de que você ia fazer um ensino superior. Podia até ser no Brasil, mas era sinal de que você tinha dinheiro. Por isso que a gente acha que estudar é caro. Muita gente ainda acha que estudar é caro. Fazer faculdade é muito distante da nossa realidade. Onde vocês estão, meninas? Na faculdade. Mesmo que tenha demorado muito, mas tem um propósito, e vocês não pararam, e vocês estão aqui e não desistiram disso, né? Porque existiam prioridades antes de vocês estarem aqui, certo? A gente não está falando de 1800, a gente está falando de 1915, 1930, tá bom, amores? A gente está falando de agora, né, com vocês aqui, é de 2021. Essa imagem aqui do slide, aí sim faz parte dessa década aí, desse século, que ficou bem para trás, ainda bem, tá bom? Essa divisão aí dessas escolas, ela corresponde à divisão da sociedade capitalista daquela época, explícita os mecanismos de funcionamento da escola capitalista, e como essa se constitui. Então, ela era formada dessa forma. Como a da escola capitalista? Ela era formada por duas grandes redes. A rede PP, primária e profissional, e a rede SS, secundária e superior. Beleza? Ô, Vanessa. Oi. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu saí da tela. Eu não consigo voltar. Mas me você aceita tá de novo. Você está me vendo? Peraí. Deixa eu ver. Agora eu estou te vendo. Tá? Tá vendo meu slide? Sim, a escola é dividida em duas grandes redes, mas a minha voz está robotizada, não sei o que houve. Para você, porque para a gente está tranquilo. Ai, você está com duas imagens. Ah, é? Agora fechou o áudio. Ah, tá. Agora abriu o áudio. Então tá. Então, se eu perguntar para vocês como é constituída a escola capitalista, vocês vão responder. Ela é constituída em duas grandes redes. Rede PP, primário e profissional, rede SS, secundário e superior. Certo?
põe em evidência o comprometimento da educação com os interesses da classe dominante. É claro que se eu vou estudar na rede PP, na primária profissional, eu não vou ter as mesmas disciplinas da secundária superior. Sabe por quê? Porque de que adianta ter aula de marketing, por exemplo, se eu não vou trabalhar nessa parte administrativa? Eu vou ser peão, eu vou trabalhar lá, na fábrica, fazendo, robotizado. Todo dia tem o mesmo movimento, certo? Todo dia. Então, essa robotização que existia das pessoas, e isso dentro das fábricas, e isso nas escolas, lembram? Tá bom? A gente tem que falar do Pink Floyd. Então, as pessoas saem robotizadas tanto das escolas como das fábricas, certo? Mas elas são primeiro na escola para depois serem na fábrica, porque eu já tenho um pré-conhecimento sobre a robotização. Tudo bem? Entenderam, amores? Sim. Ótimo. Bom, eu disse a vocês de que hoje a aula ia terminar um pouco mais cedo, porque eu tenho um problema ainda para resolver hoje, infelizmente, tá bom? E deixa eu só fechar aqui.